Olá, começando agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Dezembro Vermelho, que é uma campanha de conscientização sobre o HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Eu converso com o urologista Dr. Thales Vieira e tem ainda uma palestra que foi realizada para os profissionais aqui da Beneficência, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, sobre o protocolo de morte encefálica. Isso e muito mais a partir de agora, então não saia daí no ar Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje vai falar sobre Dezembro Vermelho. É um mês de conscientização sobre o HIV e também sobre outras doenças sexualmente transmissíveis. E sobre esse assunto eu converso mais uma vez com ele, que é urologista aqui na Beneficência Portuguesa, Dr. Thales Vieira. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado de novo pelo convite. Doutor, a gente vai falar, embora sejam doenças sexualmente transmissíveis, as pessoas falam assim, mas tem que passar por um infectologista. Não, mas a partir do momento que você vai fazer uma consulta no urologista, tanto o homem quanto a mulher, é possível fazer um rastreio dessas doenças, doutor? Sim, o infectologista, ele não é tanto o primeiro médico do rastreio. Então, as pessoas não vão no infectologista para fazer um acompanhamento, um rastreio, e vão no urologista. Então, a gente aproveita essa oportunidade para fazer esse rastreio das DSTs. É muito importante porque existem algumas DSTs que não dão sintomas por um período. O HIV, por exemplo, que é talvez a mais importante, a gente sabe que quando você adquire o vírus, a primeira semana você tem sintomas virais, como febre, mialgia, coisas simples. E depois fica mais de ano sem ter nada. E nesse período você pode transmitir. Então é importante fazer o exame de rastreio, mesmo que você não tenha nenhuma alteração, tanto na genitália quanto em outra parte do corpo. Agora, doutor, na verdade esses exames todos são feitos a partir de exames de sangue, né? Testagens de sangue. Mas existe um grupo de risco? Por exemplo, quando que é feito esse rastreamento? Numa consulta de rotina ou porque ele leva alguma informação, olha, eu tive uma relação sexual fora do casamento ou estou solteiro, enfim. Como é que se torna, como é que entra essa iniciativa de fazer esse rastreio, doutor? Ótimo. Assim, primeiro, para você fazer um rastreio desse, de DSTs, você tem que ter um paciente sexualmente ativo, né? Você não vai fazer o rastreio num senhor de 80 anos que não tem relação há 5 anos. Então, a gente pega os pacientes que têm a vida sexual ativa. Claro que os pacientes que têm múltiplas parceiras, né, ou parceiros, ou que talvez tenha algum relacionamento com uma outra pessoa extraconjugal e não usa preservativo, eles se tornam uma população mais de risco. Quem trabalha profissional do sexo também é um fator de risco importante. Esses pacientes precisam fazer o rastreio sempre. Tem os pacientes que vão com queixas específicas, igual você falou, pô doutor, tive uma relação sexual semana passada, desprotegida com a pessoa que eu não conheço, queria fazer os exames. Isso aparece sempre no consultório, né, mas não necessariamente você precisa acontecer isso para fazer o exame de rotina. Você tendo uma vida sexualmente ativa já é interessante fazer. Por quê? Porque não é porque você hoje, no dia de hoje, você é casado e tem uma relação só com a tua esposa, que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, 6 anos atrás, você não pode ter tido o contato com algum tipo de doença, como hepatite B, HIV, que são doenças que demoram muito tempo para dar problema. Então, mesmo assim, é importante fazer o exame pelo menos uma vez. Ou seja, a pessoa pode ter tido esse deslize, independente de como foi, no início do ano, por exemplo. Não quer dizer que no final do ano ele faça o exame e já dê positivo. Depende da doença, ele depende do exame. No caso do HIV? O HIV, ele tem... quando você entra em contato com o vírus do HIV, lembrando que o HIV está nas secreções do corpo. Então, por exemplo, na saliva também tem vírus do HIV, só que é uma concentração muito mais baixa do que nos fluidos sexuais e no sangue, né? São os dois locais que têm maior índice de carga viral. Por isso que a relação sexual desprotegida e a transfusão sanguínea são fatores muito importantes na transmissão do HIV. Quando você adquire o vírus, na primeira semana você tem sintomas de doenças virais,
como mialgia, cefaleia, dor de cabeça, cansaço. São sintomas muito atípicos que você nunca vai imaginar na hora que pode ser um HIV. E aí ele tem uma janela, que a gente fala de janela imunológica de 30 dias, só que para ter sintomas, é anos depois. Então, você esperando esses 30 primeiros dias, sempre que se você fizer o exame, você vai fazer a detecção. O que a gente fala o paciente tem uma relação sexual e passa, sei lá, 2 semanas, faz o exame da negativo, não quer dizer que seja negativo. Ele pode estar na janela imunológica que a gente fala. Então, ele tem que repetir depois. E aí, qual a diferença do paciente positivo, mas aquele que não transmite, e aquele paciente que acaba podendo transmitir? Tá. Falando do HIV, a gente fala das doenças todas. A gente ainda está no HIV, depois a gente vai mudar de... Mas já falando, o HIV é o seguinte, depende da carga viral, né? A transmissão do HIV depende de quanto está a carga viral. Então, se você tem um paciente HIV positivo que não trata, ele com certeza tem maior chance de transmissão do vírus do que um paciente que trata. Hoje em dia, com os tratamentos que a gente tem para HIV, a maioria dos pacientes ficam com carga viral indetectável, que a gente fala, né? Então, você faz o exame e não aparece, né? Mas mesmo assim, esses pacientes são indicados o uso de preservativo quando vai ter relação, mesmo se a carga viral estiver zerada, tá? Mas com certeza quem não trata tem maior chance de transmissão. Embora não se fale mais tanto do HIV, né, como foi na época da década de 90, quando surgiu, mas hoje é possível você ter uma vida normal, ser portador do HIV, mas ter uma vida normal. Sim. O HIV ele tem fases, né? A primeira fase do HIV nos anos 90 era chamada de câncer gay, né? Que eles chamavam, porque a transmissão era maior, ainda é maior na relação homossexual, porque quando você tem relação, é normal você ter microsangramento da parte da região anal e isso aumenta a transmissão do vírus. E os homens, né, os homossexuais, normalmente não usam preservativo porque não tem a parte da gravidez e tudo. E essa fase pegou o HIV, morreu, não tinha tratamento. Depois a gente veio para a fase do tratamento. Na minha época de faculdade, eu lembro muito disso daí, 2015, 2014, o paciente saía com uma receita com 8 comprimidos por dia para tomar. Então, assim, o famoso coquetel. O coquetel era um tratamento muito agressivo, que fazia muito mal, bastante mal, e era muito difícil de tomar. Depois a gente evoluiu para os medicamentos de hoje em dia, que são comprimidos conjugados, às vezes você toma 1, 2 comprimidos por dia, baixa a carga viral, o paciente vive normal. Eu tenho diversos pacientes com HIV positivo que você olha e é uma pessoa normal, completamente normal, vive a vida normal, casado, claro, a esposa, quando não é soropositivo também, ela tem que se proteger, quando o ideal é se proteger também, porque pode aumentar a carga viral, mas às vezes não se protege. Tem vida normal, completamente normal, né? E talvez seja por isso que hoje em dia se fala menos de HIV, né? Porque é uma doença que aparentemente está controlada, aparentemente as pessoas, mas ela existe. E as pessoas perdem o medo, né? Mas é uma doença importante, que tem um tratamento pro resto da vida e que mesmo você tendo a carga viral baixa, você pode aumentar a chance de você ter infecções. No up da doença, Santos era praticamente a capital do HIV, né? Até por causa de estarmos numa área portuária. Sim. Eu lembro de Santos ser a capital do HIV. Vamos saindo dele, a gente tem outras doenças, como a sífilis, por exemplo. A sífilis é uma doença interessante. Ela vai e volta, né? Na época da minha faculdade, a gente fazia bastante diagnóstico de sífilis. Aí depois quando eu formei assim, deu uma amenizada, agora no último ano está tendo bastante também. Quais são os sintomas, doutor? A sífilis é uma doença, na verdade ela faz parte de um montoado de doenças que a gente chama de doenças ulcerativas, né? Doenças que causam úlcera, que é aquela ferida, né? A gente tem sífilis, que é a mais comum, donovanose, que é um pouquinho menos comum, e o cancro mole, que é um pouquinho menos comum ainda, né? Então, geralmente apresentam lesões ulceradas do pênis. Então, é uma ferida única, na maior parte das vezes. Pode ser dolorosa ou não, tá? A sífilis não dói, mas o cancro mole dói. Então, pode ser ou não pode. Geralmente vem com íngua na região inguinal. É muito comum, você palpa ali na região inguinal, tem um linfonodo aumentado. E você tem a relação sexual desprotegida, uma semana depois pode aparecer lesão. Então, a maioria dos pacientes que vão ativamente com sífilis é por causa da lesão. Mas também tem aqueles pacientes que têm o vírus, mas não têm a lesão. Então, você faz os exames de rotina, vê que tem um exame da sífilis positiva, mas o paciente não tem lesão.
Esse paciente pode transmitir, mas menos. Quem tem lesão transmite mais, mas tem que tratar do mesmo jeito. E aí tem cura, doutor? Diferente do HIV que não tem, mas a sífilis tem cura. Tem cura. A sífilis tem cura, você faz uso de antibiótico. O antibiótico que é utilizado até hoje é a bezetacil. A bezetacil a gente usa muito pouco no dia a dia, né? Antigamente usava muito para infecção de garganta. Nossa, eu tomei muito na minha adolescência por causa de... A amoxicilina, né? A amoxicilina do clavulanato são antibióticos que vieram para substituir a bezetacil, né? E a bezetacil até hoje, que é a penicilina, até hoje é o tratamento da sífilis, né? A gente faz na primária, que é o que a gente pega da lesão, a gente faz 2 doses, 2 ampolas, 2 injeções, uma em cada nádega no mesmo dia, podendo até aumentar para 3 ou 4 doses, dependendo do caso. De antibiótico tem via oral também, que é a doxiciclina, então tem tratamento. A grande questão, que o pessoal fica com bastante dúvida, que quem tem sífilis, ele altera um exame de sangue que chama FTA-BS e ele fica positivo a vida inteira. Isso chama cicatriz imunológica. Então, o paciente tem sífilis na infância ou na adolescência, ele vai ficar com esse exame positivo a vida inteira. O senhor falou de infância, mas ela não é uma DST? Infância sim, adolescência, né? Ela é uma DST. Tá. A sífilis é diferente do HIV. Somente Exatamente, sexualmente transmissível. porque o HIV e a hepatite B, que hoje são as doenças mais importantes, elas podem ser transmitidas por trocas de fluidos. Muito mais comum na relação sexual, mas antigamente, quando a gente fazia transfusão sem os testes que a gente tinha, que não se conhecia essas doenças, transmitiam bastante. Hoje em dia é bem difícil, que você vai doar sangue, você faz um monte de exame, né? Mas a sífilis precisa ter uma relação, um contato genitália-genitália, né? É o único jeito de você adquirir a doença. Tá. E isso serve para o público também LGBTQIA+. Claro, serve. Mesma Sempre coisa. serve, né? A grande questão, quando se trata de troca de fluido HIV, hepatite, é mais comum o homossexual por conta do sangramento, mas também é mais comum pela falta de uso de preservativo, que é algo que a gente bate muito martelo, né? Não é porque um relacionamento homoafetivo não pode engravidar que não tem que usar preservativo. As pessoas acabam achando que o preservativo é apenas para evitar Para a gravidez, né? Depois disso a gente tem, o senhor falou da hepatites B e C, mas herpes também, né? A herpes é uma doença muito comum, né? A herpes ela é interessante porque ela faz parte dos retrovírus, que é a mesma coisa do HPV e do HIV, são vírus que não tem cura, né? Ele fica no corpo a vida inteira. A herpes é o famoso sapinho, né? Existem 2 tipos de herpes, tipo 1 e tipo 2. Então, o tipo que dá na parte da boca, oral, e tem o herpes genital. São vírus diferentes, mas que têm mais ou menos a mesma história. A herpes é interessante porque ela é uma doença que o paciente descreve ela para você, você não precisa falar nada. Aí você fala, como é que é a lesão? Então, doutor, é o seguinte, formou várias bolinhas, que são as pústulas, essas bolinhas estouraram, formaram umas feridinhas, que são a úlcera, e depois cicatrizaram. Esse é o histórico da herpes. A herpes nunca dá uma lesão só, são várias lesões pequenininhas que formam as bolinhas, elas estouram e formam uma ferida. Isso tanto na genitália quanto na boca. Essa é a história. Mas a da boca, porque tem pessoas que podem ter a da boca sem ter tido alguma relação sexual. Claro, só de beijo. Aquela coisa de copo também. É vírus, né? É muito comum o sapinho. As pessoas falam assim, poxa, mas eu tenho, mas eu não tive que nada. O pessoal sempre falava antigamente, que tipo, pô, eu vou pro carnaval. Aí no final do carnaval tá com um sapinho, né? Na verdade não foi que ele adquiriu o vírus ali, é porque o carnaval, bebida alcoólica, a imunidade baixa, o vírus aparece. O herpes, ele tem a ver com imunidade, né? Então, eu tenho um paciente que eu peguei esses dias, que ele teve uma inflamação na glande por fungo, e aí abaixou a imunidade e o herpes apareceu. Então, é uma doença que fica ali na espreita, né? Baixou a imunidade, ela ataca. Então, ela praticamente nunca vai ter Não tem cura. Tem tratamento. O tratamento é muito bom, né? Que é o famoso aciclovir, né? Que antigamente a gente, o indicado era passar pomada, né? Hoje já a sociedade já fala para tratar via oral. E é difícil, são vários comprimidos por dia, o tratamento é chato até, mas tem tratamento, o paciente fica 0 bala depois. Doutor, no seu dia a dia, como urologista, o que é mais frequente no consultório dentro dessa categoria de doenças DSTs? Olha, o mais comum é herpes e HPV. O HPV é o famoso condiloma, né? Que é a lesão verrucosa na genitália, uma verruga na genitália. O HPV eu pego quase todo dia. É muito comum. É mais para mulher, a HPV? Não, essa é uma ótima pergunta. Existem vários tipos de HPV. É um vírus que tem vários tipos. O tipo do HPV que causa o câncer de colo no útero na mulher, que é o mais grave, não é o mesmo que causa a verruga no pênis do homem. Então não é o mesmo vírus, são vírus diferentes.
No homem, o HPV dá verruga mesmo, né? Que é uma coisa mais estética. Às vezes não é legal você ter uma lesão verrucosa na parte da genitália. Aí a gente tem que tirar cirurgicamente. Mas não é o mesmo tipo de vírus que dá o câncer de colo do útero na mulher, né? Graças a Deus. Porque se fala muito no HPV voltado somente para a mulher, né? Isso. Para o homem... Embora hoje tenha vacina já para... No homem é o condiloma. A vacina do HPV ele ajudou bastante. Ela foi feita para pacientes que não tiveram relação sexual ainda, que não tiveram contato com o HPV, mas a gente usa na urologia para casos de pacientes que têm muito condiloma. Forma várias verrugas no pênis e aí a gente dá a vacina porque dá uma melhorada, né? Então a gente já sabe disso. O HPV é uma doença que não tem cura também. 80% da população já teve contato com o vírus. Isso pode causar ou não o aparecimento da lesão. E aí também é detectado através de um exame de rastreio? De sangue, A gente tem... A nossa rotina urológica da parte sexual, a gente faz hepatite B, que é uma doença muito... Eu acho que hoje, com o tratamento do HIV tão avançado, a hepatite B se torna a doença mais grave de se pegar de relação sexual. Hepatite C, que também é importante. A hepatite B leva muito a câncer de fígado, e a hepatite C é a cirrose hepática. Então, são doenças importantes. Sífilis, HIV, herpes e HPV. Esse é o nosso rastreio. Ou seja... Acho que não há necessidade da pessoa ter vergonha, mas não. Procurar o seu médico, se for um urologista, melhor chegar e falar, doutor, eu queria fazer o rastreio, porque há doenças que pode ter sido, mas eu estou casada há 10 anos, há 15, 20, não importa, antes disso, ou o seu parceiro, a gente nunca sabe, né, Sim. O histórico 100% do parceiro ou da parceira, então é importante que faça os exames. Sim, eu acho que as mensagens principais, primeiro DST não precisa ter sintomas para você ter a doença. Então, mesmo que você não tenha nenhuma alteração física, se você tiver tido uma relação que você acha que deu problema, faz o exame. Mas eu nunca tive, faz mesmo assim. Não tem problema você fazer o exame de rotina, de rastreio. E outra coisa, quem vê cara não vê doença. Tá? Então, nunca julgue assim. Doutor, obrigada mais uma vez. Nada. E obrigada pelas suas entrevistas. A gente está chegando aqui já praticamente no final do ano, então queria que o senhor deixasse aí as considerações finais. Claro, muito obrigado pela presença. Eu sempre gosto demais de falar, você me conhece, é uma coisa que me traz um prazer muito grande. O que precisar, estamos juntos, ano que vem vai ser nosso ano, se Deus quiser. Bom, e você não sai daqui, no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Com atendimento personalizado e humanizado, o Serviço de Luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto para você e sua família nos momentos mais difíceis. Velórios climatizados, livros de condolências digital, serviços de cremação e traslado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. A Beneficência Portuguesa realizou uma palestra sobre os protocolos de morte encefálica, junto com o setor de educação continuada, a SECAPT, e quem vai falar um pouquinho sobre isso é a Karina Scaraboto, que é líder do setor de educação continuada. Vamos lá, o que é o assunto da palestra de hoje, que é o protocolo apresentado para morte encefálica, é isso? Nós estamos apresentando os protocolos da CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Então, apresentamos os protocolos já existentes e, em parceria com a equipe da SECAPT, fazendo a capacitação relacionada ao tema de morte encefálica e doação de órgãos. Quando você fala de protocolos existentes, cada hospital tem o seu protocolo? Por exemplo, a Beneficência tem um protocolo específico? Cada instituição tem o seu protocolo, e só que toda instituição segue as mesmas diretrizes, as mesmas legislações, as mesmas regulamentações. E esse protocolo um deles foi realizado junto com você, Dr. Mário Cardoso, diretor técnico, Dr. Sandro da Inês, diretor clínico. Os protocolos, tanto o Dr. Mário é o presidente da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Transplante para Tecidos, eu e o Dr. Sandro somos membros, então nós estamos confeccionando, o Dr. Sandro dá as diretrizes
e faz a revisão, o doutor Mário revisa e na reunião da CIDOT ele faz a aprovação. E essa palestra está sendo feita para os profissionais que atuam principalmente na UTI? Sim, o protocolo de morte encefálica ele é realizado pelo médico, porém é um protocolo multidisciplinar. Temos auxílio do pessoal da fisioterapia, da enfermagem, a começar no auxílio da identificação do paciente que está em possível morte encefálica. Eu vou conversar agora com a Daniele Machado, ela que é do CECAPT, já participou do programa aqui da Beneficência na TV, que a gente falou sobre a campanha de doação de órgãos, né? E hoje vocês vieram participar dessa palestra aqui para os profissionais. Dani, como é feita essa captação toda? Após o protocolo, existe a parte de captação desses órgãos que vai ser feita a distribuição. Como que vocês auxiliam o hospital nessa ocasião? Oi, Cris. Então, primeiramente, a equipe, né, especialista em doação e captação, ela atua desde a suspeita de morte cefálica. Embora quem vá fazer o diagnóstico de morte cefálica seja o médico assistente, aquele médico que cuida do paciente, é necessário um treinamento e engajamento da equipe. E para isso acontecer, é fundamental que as equipes, né, como hoje, sejam capacitadas e treinadas para poder ter esse olhar clínico diante de um possível caso. Então é um processo que não tem hora para acabar e não tem hora nem para começar também, ele é contínuo. E aí, como que é foi feito o diagnóstico? O paciente ali, ele está apto a ser um doador. Ele deixa de ser um possível doador e começa a ser um doador. Essa abordagem com a família é feita por vocês? Isso, a abordagem para a família é feita pela CECAPT, né? Ou pelo profissional da comissão que o paciente estiver internado, né? Profissional da comissão intra-hospitalar de transplante. É ideal que não seja feita pela equipe assistente, porque dá uma imagem de conflito de interesse. E essa conversa com a família não é um convencimento, é apresentar mesmo que a família tem esse direito assegurado por lei e que é um caminho a ser seguido que poderão beneficiar várias pessoas que estão em lista de espera. Como está hoje a lista de espera no Brasil? Vamos falar do estado, vamos começar pelo estado de São Paulo. Infelizmente, a lista de espera, né, para doação e transplantes de órgãos, ela vem aumentando bastante, está em torno aí de 55 mil pessoas, né? Então é uma lista que não para de crescer, o número de doadores também vem aumentando, mas não na mesma proporção que a lista aumenta. Hoje o tema foi o protocolo de morte encefálica, mas qualquer pessoa pode ser doador? Qualquer pessoa pode ser doador e para isso é necessário que as pessoas tragam essa vontade de vida, conversem sobre o seu desejo com os seus familiares, pois eles que irão autorizar a doação de órgãos e tecidos. Agora a gente sabe que quem tem que autorizar é a família. Antigamente tinha aquela coisa de você colocar no RG, hoje não tem mais. A família tem que estar ciente dessa decisão, dessa vontade do familiar e fazer a doação. Mas vamos supor que aquela pessoa é uma pessoa sozinha. Ela não tem família, não tem filhos, não tem marido ou esposa, e ela tem esse desejo de fazer uma doação quando morrer. Como que pode ser feito, Dani? Para fazer a doação, hoje a doação no Brasil ela é consentida, então familiares até segundo grau de parentesco precisam autorizar e estar em comum acordo com a doação. No caso de não ter nenhum parente, essa doação infelizmente não é feita, porque estaríamos infringindo a lei. Então é necessário que tenha um parente até segundo grau responsável. Então vai ser tentado localizar, tudo mais. Se isso não for possível, a doação não ocorre. A gente consegue ter uma visão bem diferente, vivenciar isso, presenciar e conseguir ter cada vez mais conhecimentos, né? Foi o que o doutor falou. Cada vez que a gente presencia, tem uma coisa diferente, uma dúvida nova. Então, assim, é bem interessante, um aprendizado bem bacana. Foi muito bom, eu aprendi bastante. É sempre importante estar se atualizando, buscando mais conhecimentos, os protocolos vão se atualizando. Então, foi uma experiência muito boa para mim. Bom,
palestrante de hoje sobre os protocolos de morte encefálica foram realizados pelo médico Leandro, que é do CECAPT, que é o setor de doação de órgãos aqui da cidade de Santos. Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho quando que existe a morte encefálica, qual é o protocolo? Por exemplo, existe uma suspeita, o paciente está lá, olha, existe uma suspeita de morte encefálica, qual o protocolo realizado? Cris, inicialmente a gente tem que ver esse paciente, por que ele está na UTI, né? Então a gente vê a causa, a gente precisa ter uma causa definida daquele coma, né? Então a gente tem o exame desse paciente, a gente vê essa causa do coma, né? A gente afasta alguns fatores confundidores, como temperatura baixa, pressão baixa, oxigenação baixa. E aí, quando a gente tem tudo isso, ausência de responsividade, né? Ausência de alguns reflexos, e a gente pensa, né, nesse diagnóstico de morte encefálica, tá? O diagnóstico ele segue um protocolo que é até instituído pelo Conselho Federal de Medicina. Então, nós temos alguns testes clínicos que a gente realiza entre 2 médicos com intervalo de 1 hora e depois o exame complementar. E aí sim a gente fecha esse diagnóstico de morte encefálica, tá? Esse médico é um médico que está cuidando do paciente, é um médico que vem de fora, por exemplo, lá do setor de transplantes, de doação de órgãos, ou pode ser realizado pelo próprio médico que está cuidando do paciente no dia a dia? Em geral, inicia-se com o próprio médico que cuida do paciente, né? Mas o nosso conselho preconiza que seja um dos médicos, pelo menos, especialista, ou em UTI, ou em neurologia, ou em emergência. E aí o outro médico não precisa ter essa especialidade, tá? Então são 2 médicos diferentes com intervalo de 1 hora, sendo um médico do próprio serviço e o outro até pode ser indicado pela família. No final da palestra, você fez uma atividade ali com alguns colaboradores aqui do hospital. E ali você fez uma testagem com a parte ocular. Eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente está mostrando algumas imagens. Ah, tá. Então, assim, alguns reflexos, alguns não, esses que a gente testa, a gente consegue ver nos olhos, tá? E eles partem de regiões do cérebro que são afetadas, onde se iniciam os pares de nervo craniano, justamente que a gente consegue avaliar. Então, eles estão situados no mesencéfalo, no final do mesencéfalo, no bulbo, na ponte, e indiretamente, testando esses reflexos, a gente consegue saber como está a lesão nessa parte mais interna, tá bom? Então, a gente consegue ter mais ou menos ideia da gravidade, tá? E se realmente está em morte encefálica ou não. Agora, feito o diagnóstico, ficou comprovado a morte encefálica, é necessário preservar aquele paciente para que possa ser feito, para que ele se torne um possível doador. Como é feita essa manutenção? Cris, a gente faz a manutenção como de qualquer outro paciente que esteja na UTI, tá bom? Então a gente fica de olho nos eletrólitos dele, em provável infecção, nos sinais vitais. A gente tem que estar cuidando desse paciente como um outro qualquer que a gente está na UTI. Então é o máximo de cuidado, investir tudo que há de melhor nele para a gente conseguir ter esse diagnóstico de morte encefálica e ele, sendo um potencial doador, chegar aos finais, que seria a doação dos órgãos mesmo, porque a gente sabe que a fila no Brasil é extensa e cada morte encefálica que tem ajuda por aí de 11 a 20 pessoas no Brasil. Tá aí, essa foi a Beneficência na TV de hoje. Espero que você tenha gostado e já sabe que rever essa e outras matérias, acesse as nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. E o meu agradecimento especial a toda a equipe do Cosmopolitan Hair, que o endereço também está aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana, neste mesmo dia, neste mesmo horário, eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.